Ei, obrigado por cuidar do nosso filhote por uma semana. Vou buscá-lo hoje. Ah, é sobre o que você está falando? Não estávamos em casa. Espere, qual é a voz do outro lado da linha? Claramente pertence a uma cunhada abalada. Então, onde está meu filho agora? Meu nome é Sofia, tenho 34 anos e sou mãe que fica em casa. Estou casada com Marcos há 4 anos. Mudamos para a casa dos pais de Marcos no ano passado para dividir o lar com eles. A razão foi que o pai de Marcos, Matthew, estava tendo problemas nas pernas, e a mãe, Vitória, se tornou sua principal cuidadora. Pensamos que seria demais para Vitória lidar com as tarefas domésticas e os cuidados, então Marcos e eu oferecemos para nos mudar. No início, eles estavam hesitantes, mas eventualmente aceitaram a ideia. Marcos agradeceu nossa proposta e disse que gostaria de usá-la. Marcos tem um irmão, James, que trabalha para uma empresa global e está atualmente no exterior a trabalho. Por isso, Marcos, sendo o filho mais novo, sentiu que era sua responsabilidade ficar perto dos pais e iniciou a mudança. Morando na casa dos meus sogros, não tinha reclamações sobre Vitória ou Matthew. Sofia, sua comida é sempre tão boa. Não posso fazer muitas tarefas domésticas por causa dos cuidados com Matthew, então é realmente uma ajuda vital. Vitória sempre agradecia quando eu ajudava nas tarefas. Nunca fui maltratada, pelo contrário. Tanto Vitória quanto Matthew são incrivelmente gentis, e morar com eles sempre me deixava serena. Sempre soube que Marcos era uma pessoa bondosa, não é surpresa dada a bondade de seus pais. Sempre pensei em Marcos como uma pessoa gentil, mas acho que é porque ele foi criado por esses sogros que temos personalidades semelhantes. Morar juntos na casa dos sogros era divertido, mas recentemente, a tragédia atingiu. A saúde de Matthew piorou, e ele faleceu no hospital. Foi devastador, e Vitória e Marcos foram profundamente afetados. Logo depois, realizamos o funeral de Matthew. Ele era uma figura querida, então muitas pessoas compareceram ao serviço. James voltou do exterior para estar lá. Marcos, Sofia, obrigado por assumirem tanta responsabilidade. Como filho mais velho, deveria ter sido eu a ficar com papai. Não se preocupe, irmão, seu trabalho no exterior é importante. Isso mesmo, encontrei felicidade vivendo com Matthew e Vitória. Obrigado a ambos. Tenho que voltar para minha missão, então continuem cuidando da mãe. James nos agradeceu e saiu, claramente se sentindo mal por não poder se envolver mais. Parecia se desculpar por não poder participar dos assuntos domésticos após a morte de Matthew. Continuamos morando com Vitória em sua casa, não apenas porque James nos pediu, mas porque realmente estávamos preocupados com Vitória, agora sozinha. Vitória parecia profundamente triste desde o funeral. Marcos e eu éramos cautelosos em nossas interações com ela, não queríamos sobrecarregá-la, então seguimos como de costume, atentos às suas necessidades. Ao longo do caminho, gradualmente, Vitória começou a se sentir melhor. Obrigado a ambos, estou bem agora. Desculpem por preocupá-los. Vitória disse, sorrindo calorosamente, como antes. Tanto Marcos quanto eu ficamos felizes em ver Vitória de volta ao seu eu antigo. A partir daí, nós três vivemos pacificamente como uma família. No entanto, havia alguém que recentemente se tornará um incômodo, Olivia, a esposa do meu cunhado. Olá, ansiosa por mais um ótimo dia. Oh, ela está de volta. Olivia frequentemente deixa seu filho, Alexander, conosco. Alexander não é uma criança má, na verdade, é bem comportado. No entanto, Olivia deixa seu filho conosco sem considerar nossos planos. Inicialmente, pensamos que poderia ser uma boa distração para Vitória, que acabará de perder Matthew. Ver o neto provavelmente elevaria seu espírito. E, de fato, Vitória parecia feliz passando tempo com Alexander, mas estava ficando cansativo com a frequência com que Olivia o deixava. Aparentemente, Olivia trabalha meio período nos fins de semana e não pode cuidar de seu filho durante esse tempo. Alexander tem apenas 5 anos e não pode ficar sozinho em casa.
Vitória deve estar livre agora que não precisa mais cuidar de Matthew, foi isso que Olivia afirmou egoisticamente. Ela não estava errada, mas isso não tornava aceitável impor o filho dela sobre nós. Me pergunto por que ela não trabalha durante os dias úteis, quando Alexander está na pré-escola. Dessa forma, ela poderia buscá-lo depois do trabalho. É intrigante. Será que meu irmão sabe disso? Quero dizer, se ele trabalha para uma empresa global, será que ela realmente precisa trabalhar tanto? Marcos e eu tivemos essa conversa quando Alexander é deixado durante os fins de semana. Marcos não consegue relaxar depois do trabalho. Eu também tenho um emprego de meio período durante a semana, então prefiro ter um fim de semana tranquilo com Marcos e Vitória. Nossos planos são atrapalhados quando Olivia aparece de repente para deixar seu filho. Finalmente, Marcos e eu pedimos a Olivia que diminuísse a frequência de suas visitas. Nós também temos nossos planos, sabia? É problemático quando você continua deixando Alexander aqui. Oh, que planos podem ser mais importantes do que o meu trabalho? Retrucou Olivia defensivamente. Marcos rebateu. Por que você não considera trabalhar nos dias úteis, quando Alexander está na pré-escola? Assim, não há necessidade de deixá-lo aqui. Isso enfureceu Olivia. Como vocês podem ser tão terríveis? Vocês não se importam com a família. É triste ter parentes como vocês, disse Olivia, ficando emocional. Ela gritou tão alto que Marcos e eu estávamos chocados. Sofia, Marcos, deixem pra lá. Eu gosto de passar tempo com meu neto, então não há problema para mim, interveio Vitória. Vitória, você está certa, disse eu. Alexander parece gostar de você, e é melhor deixá-lo com alguém em quem confiamos. Embora, JN e Sofia, vocês tenham perdido um pouco dessa confiança, Olivia fez esse comentário com um sorriso presunçoso. Desde então, a frequência dela deixando Alexander aumentou. Ultimamente, ela até o traz da pré-escola até a noite nos dias úteis. Fiquei surpresa ao encontrar Alexander em casa quando voltei do meu trabalho de meio período. Claro, é difícil para ela cuidar da criança sozinha enquanto James está fora em uma viagem de negócios, mas ela está definitivamente se aproveitando de nós. Nesse ritmo, praticamente estamos cuidando de Alexander metade do mês. Quando ele está conosco, muitas vezes acabamos alimentando no almoço, nos lanches e, às vezes, até mesmo no jantar, e Olivia não nos dá dinheiro para comida ou qualquer coisa. O fardo continua aumentando para o nosso lado, e isso não me agradava. Mas Vitória aceita tudo, então nem Marcos nem eu podemos dizer mais nada. Em meio a tudo isso, ocorreu um incidente inesperado. O clima estava escaldante, e no momento em que você saía, estava pingando de suor. Embora todos estivessem cautelosos, um dia cheguei em casa do meu trabalho de meio período para descobrir que Vitória havia desmaiado. Chamamos imediatamente uma ambulância, e eles confirmaram que era insolação. Felizmente, ela desmaiou pouco antes de eu chegar em casa, então estava tudo bem, mas ela teve que ficar hospitalizada por um tempo. Eu estava tão focada nas tarefas domésticas que não percebi que estava superaquecendo. Sinto muito por preocupar vocês. Está tudo bem, mãe, disse eu. Marcos e eu estávamos conversando com Vitória em seu quarto no hospital. Estávamos aliviados, mas tínhamos planejado uma viagem em família programada para partir depois de amanhã. Se a mãe estiver no hospital, a viagem vai ser um problema. Sim, teremos que cancelar, estávamos discutindo isso. Vitória teve uma sugestão: por que vocês dois não seguem sem mim? Mas, mãe, estamos preocupados com você, não podemos simplesmente deixá-la para trás. Vitória insistiu: vocês dois sempre me ajudam, então é hora de terem um tempo a sós como casal. Vou ficar bem, afinal, estou em um hospital. Sentindo-se encorajados, decidimos prosseguir com a viagem. Seria um desperdício pagar a taxa de cancelamento para 3 pessoas se eu fosse a única que não queria ir. Talvez eu consiga alterar sem ter que pagar nada. Depois de sermos encorajados, decidimos seguir em frente com a viagem. Marcos também está de férias de verão, então decidimos ir conforme o planejado.
Marcos e eu entramos no carro de manhã cedo no dia da viagem e seguimos para nosso hotel com vista para o oceano. Estávamos tão animados por uma viagem como casal depois de tanto tempo. Paramos em várias lojas no caminho e nos divertimos. Encontramos algumas bugigangas que Vitória gostaria em uma boutique chique. Enquanto pensávamos em almoçar em um café, meu telefone tocou. Era Olivia. Sofia, por que você não está atendendo seu telefone? Liguei há 1 hora e até enviei mensagens. Ah, desculpe, estamos fora neste momento. Deve ser bom sair enquanto estou trabalhando, não é? E assim começaram os comentários passivo-agressivos habituais. Eu pensava que tudo estava bem quando Olivia soltou a bomba. Olha, deixei Alexander na porta da frente. Leve-o para dentro e cuide dele, ok? Tudo bem, você cuida do resto. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela desligou o telefone. Tentei ligar várias vezes, mas parecia que ela havia desligado o telefone, provavelmente irritada com minha constante ligação. Consultei imediatamente com Marcos. Mesmo que não estivesse tão quente hoje, ainda era verão, e deixar alguém do lado de fora por horas poderia levar a uma insolação. E sério, quem deixa uma criança de 5 anos sozinha do lado de fora? O problema é que Marcos e eu já estávamos longe de casa, pois saímos cedo de manhã. Vendo-me em pânico, Marcos calmamente disse: relaxe, vamos pensar nisso. Vou ligar para o meu irmão, ele provavelmente não está trabalhando hoje. Com isso, Marcos ligou para James, que atendeu rapidamente, e Marcos explicou a situação. James ficou chocado e nos deu o número de contato dos pais de Olivia imediatamente. Marcos ligou para os pais de Olivia, explicou a situação, e eles concordaram em buscar Alexander. Acontece que foi uma bênção disfarçada. Os pais de Olivia moravam apenas a cerca de 1 hora de nós, então puderam pegar Alexander sem muitos problemas. Aparentemente, Alexander estava sentado na sombra, parecendo aflito. Os pais de Olivia rapidamente deram a ele água e o levaram para a casa deles. Ele estava seguro por enquanto. Marcos e eu nos sentimos aliviados e continuamos a aproveitar nossa viagem. Mas, cara, Olivia é uma pessoa exaustiva. Concordamos que precisamos dar uma lição a ela, mas o que aconteceu a seguir foi além do que poderíamos esperar. Cerca de 1 semana depois, Olivia me ligou. Ei, obrigada por cuidar de Alexander por 1 semana. Vou buscá-lo hoje. Ela falou como se não tivesse feito nada de errado. Do que você está falando? O que você quer dizer? Você teve insolação e perdeu a cabeça, disse eu. Estou indo buscar Alexander. Não estávamos nem em casa. Estávamos fora do estado quando você disse que deixou Alexander na nossa porta. Não podemos voltar. Olivia estava claramente abalada ao telefone. Então, onde está Alexander? Ele está na casa dos seus pais. Na casa dos meus pais? Eles estavam cuidando dele. Sem palavras, Olivia ficou boquiaberta quando entrou na sala de estar. Era de se esperar, pois lá estávamos todos, os pais de Olivia, nós, Vitória e até mesmo James. Por que todos estão aqui? Olivia parecia confusa. Então, os pais de Olivia se manifestaram. Você realmente está além de qualquer ajuda, mãe. O que está acontecendo de repente? O boato é que você tem deixado Alexander na casa dos pais de James com muita frequência, não é? Bem, eu tenho estado ocupada com o trabalho, então é apenas nos fins de semana. Isso não é desculpa para deixá-lo lá todo final de semana. Também ouvi da mãe de James que você tem deixado ele lá durante os dias úteis também. Os pais de Olivia estavam confrontando-a assim, e se sentindo encurralada pelos próprios pais, Olivia se defendeu: estou trabalhando, sabem? Está tudo bem eu receber um pouco de apoio. Vitória e Marcos estão livres de qualquer maneira. James então se manifestou para contestar a justificativa de Olivia: tenho transferido dinheiro suficiente para você, não é? Você até disse que precisava de mais, então agora estou enviando R$ 3.000 por mês para as despesas de vida. E você está dizendo que não é suficiente? Sim, é isso mesmo.
R$ 3.000 não é o suficiente. Olivia estava se tornando cada vez mais desafiadora. Qualquer pessoa razoável pensaria que você poderia viver bastante confortavelmente com R$ 3.000 por mês para as despesas de vida, quando é só você e uma criança pequena. Foi quando Vitória tomou o partido de Olivia. Por que você não para de mentir? Eu não estou mentindo. Você realmente está trabalhando? Sob o escrutínio de Vitória, Olivia começou a entrar em pânico. Vitória então tirou um envelope e espalhou seu conteúdo na mesa. Eu odeio dizer isso na frente dos seus pais, mas eu tinha minhas suspeitas sobre você, então fiz uma investigação. O que descobriu é que você tem tido um caso. Encontrou-se com ele frequentemente nos fins de semana, deixando Alexander conosco, mesmo nos dias úteis quando poderia gerenciar o tempo. Vitória começou a espalhar fotos como prova do caso. Pare de exibir essas fotos assim. Olivia, frenética, tentou esconder as imagens. O que você fez é uma traição para todos nós. James, que trabalhou duro em viagens de negócios, Sofia e Marcos, que cuidaram de Alexander, e, acima de tudo, você traiu Alexander. Parece que Olivia finalmente percebeu a gravidade de suas ações. Olivia finalmente se desfez e pediu desculpas profundamente na nossa frente. Sinto muito mesmo. Vocês conseguem encontrar em seus corações para me perdoar? Olivia continuou pedindo desculpas, mas algumas coisas não podem ser consertadas facilmente. James se aproximou de Olivia e entregou a ela um pedaço de papel. Esses são os papéis do divórcio. Vamos encerrar nosso relacionamento. O que? Eu não quero um divórcio. Não deveria ter tido um caso. Então James está certo. Tenho vergonha de dizer que você é minha filha. Pare de causar problemas e apenas concorde com o divórcio. De maneira alguma. Ninguém na sala estava do lado de Olivia. Eventualmente, Olivia assinou os papéis do divórcio, selando o fim de seu casamento com James, que foi concedido a custódia do filho deles. Ele falou com sua empresa sobre a situação e decidiu retornar ao Brasil mais cedo do que o planejado. Embora isso lhe custasse uma promoção potencial, James disse que a vida com Alexander é mais importante, e agora eles estão morando juntos em um apartamento perto de nossa casa. Quanto a Olivia, ela foi processada por pensão alimentícia por James e seu parceiro no caso. Ela também foi deserdada pelos pais e está trabalhando desesperadamente para pagar suas prestações mensais. Olivia queria ver Alexander, mas ele se recusou. Aparentemente, Olivia estava muito absorvida em seu telefone para cuidar dele e frequentemente negligenciava suas necessidades básicas. Quem gostaria de se envolver com alguém assim? Descobriu-se que o parceiro de Olivia no caso também era casado, e agora sua esposa está processando Olivia também. Para piorar, ele decidiu não se divorciar, deixando Olivia com uma dívida maciça e perdendo tudo, seu filho, James e seus pais. De agora em diante, ela viverá uma vida solitária, com a maior parte de seus ganhos indo para o pagamento da pensão alimentícia, mas ela trouxe tudo isso para si mesma. Esta é a punição que ela merece por sua traição. Enquanto isso, Marcos e eu estamos vivendo felizes com Vitória. Como Alexander e James moram nas proximidades, regularmente saímos para refeições juntos ou fazemos churrascos no quintal dos nossos sogros, desfrutando de momentos em família de qualidade. Planejo continuar valorizando esta família que amo tanto e viver